Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Aleluia. 2 Coríntios 5, verso de número 18 até o verso 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Segunda Coríntios 5, 18 a 20. Diz o texto assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Uma palavra curta, direta. Essa palavra, queridos, veio ao meu coração essa semana de forma bem contundente. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E quando a gente pensa um pouquinho sobre esse texto, sobre o ministério da reconciliação, imediatamente a gente lembra do nosso mundo, e o nosso mundo caótico. É impressionante como eu estava escutando essa semana uma aula do gnosticismo, e em qualquer dimensão filosófica e religiosa, todas as dimensões religiosas e filosóficas falam a mesma coisa: o mundo é caótico. O mundo não tem explicação. A realidade é caótica. Não há como você não admitir isso. É caótico no lar, é caótico na política, o mundo é caótico até na questão ecológica, é caótico até na exploração do meio ambiente. O mundo que nós vivemos é um caos. O mundo que nós vivemos em qualquer dimensão que você imagine. A ponto dos gnósticos, ou aqueles filósofos mais antigos, imaginarem o seguinte quadro. Eles imaginam que o mundo foi criado por um Deus mau. Nós somos criados por um Deus bom, mas o mundo foi criado por um Deus mau, chamado Demiurgo. Esse Demiurgo, esse Deus mau, criou o mundo, e nós precisamos, e colocou a gente aqui, um outro Deus do bem criou-nos, e nós precisamos ser libertos desse mundo mal, porque tudo é mal. A ponto de as pessoas quererem fugir, e um tempo da história você sabe que a igreja cristã procurou fugir literalmente, ir para o deserto e se distanciar completamente das cidades. Aquilo que na época não se chamava cidade, se chamava urbe. As pessoas fugiam da urbe, o pecado estava na urbe. O pecado estava, eu tinha que me tornar alguém distante daquela urbe, daquela cidade, porque ali estava o pecado. O mundo em caos, o mundo em pecado, o mundo em destruição. Você sabe que, como se diz assim, na perda do contato com Deus, o homem começou a inventar N caminhos para se chegar a Deus. Você deve conhecer, não sei se você costuma ler religiões, mas as religiões não só tribais, mas as religiões antigas, elas trabalham com um conceito chamado apaziguamento, que inclusive a religião do candomblé utiliza até hoje. Não é falando mal da religião, estou explicando o rito. Até hoje a religião do candomblé, as religiões mais, digamos, de afrodescendência, né, de origem afro, elas trabalham com sacrifícios animais, intermediando e apaziguando o homem e Deus. Por que acontece aquilo? Eles têm uma categoria de várias pessoas numa categoria religiosa. Eles têm o xamã, eles têm os feiticeiros, que feiticeiro cuida da parte da saúde, o xamã cuida da parte da força da natureza. Cada um tem uma categoria, são 4 categorias. E esses intermediários, eles são a prova cabal de que não existe contato entre o homem e Deus. Precisa de um intermediário e de um sacrifício intermediário de apaziguamento. Esse pensamento é um pensamento generalizado em toda a religião. Você já deve ter visto que na Semana Santa, algumas pessoas, nas Filipinas em especial, no México também, elas se flagelam, e mais do que isso, elas se crucificam. Essas pessoas fazem o porquê. O que está acontecendo se algo já aconteceu? Está acontecendo que o homem distante de Deus cria agora a segunda categoria, não só um intermediário e um sacrifício, mas uma religião.
ele se volta para Deus através de um outro caminho que não o caminho de Deus. Tudo isso porque o homem está perdido de Deus. O mundo caótico, todos sabem que é caos, caos na família, caos interior. Irmãos, é impressionante como, digamos assim, nos anos 90, começou a se desenvolver a psicologização, e hoje, já estamos no século XXI, ano 2015, o número de pessoas depressivas é absurdo. A doença foi prevista que mais cresceria a depressão, e não só cresceu, como se alastrou e se tornou quase incontrolável. Você vê o número de pessoas depressivas, é impressionante. Como pode as pessoas agora não estarem bem, não somente com o mundo exterior, mas também não estarem bem no seu mundo interior? Conflituosas, TDAH, vamos imaginar assim, transtorno de déficit de atenção, mas também de hiperatividade, de pensamento acelerado. O que é tudo isso, queridos? Será que não é consequência desse bichinho aqui, não? Quantos estão ouvindo a pregação e acessando aqui agora o Facebook e o WhatsApp? Porque, toca. Quantos estão hiperacelerados o tempo todo? Quantos? É algo impressionante. Aí isso se torna um quê? Um caos que é exterior, vem para o seu interior e você fica caótico em consonância com o seu mundo exterior. É impressionante. E isso a Bíblia descreve lá em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Apesar disso, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e começa o processo de criação. O que é o processo de criação, queridos? O processo de criação de Deus é nada mais do que colocar em ordem as coisas como Deus as define. Então, o que é o processo de reconciliação hoje, falando agora já em 2016? Eu salto e vou para o texto. Só como introdução, esse processo caótico que eu expliquei, caos externo, caos religioso e caos interno. Mas o texto é muito claro. Tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. E no 19 ele explica: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando os pecados. Vou dividir essa frase em 3 partes para a gente compreender o que é exatamente isso. Primeiro, Deus estava em Cristo. Queridos, algumas pessoas acreditam que podem comparar Cristo com Buda. Por exemplo, comparar Cristo com um outro herói ou um outro líder, como sendo ele uma pessoa destacada. Não, não é destacada. Jesus não é uma pessoa boa, uma pessoa destacada, o melhor líder que existiu, não. Jesus era a expressão exata de Deus e Deus estava em Cristo. O que estava acontecendo ali? Deus descia à terra porque as palavras que ele tanto falou em todo o Antigo Testamento, você as conhece, todas elas: não matarás, não adulterarás. Palavras, 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 não resolvem. As pessoas ouvem, mas o seu coração é endurecido. A palavra de Deus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração se afasta. O problema está dentro do homem. Então Deus envia quem? Ele mesmo. Deus envia ele mesmo. Deus vem à terra na pessoa de Jesus. Jesus é Deus que está andando na terra. E Deus se compadece de uma pessoa, Deus cura outra pessoa. Deus olha o ferido e ele chora com aquela pessoa. Diz que Jesus, quando chegou diante da tumba de Lázaro, Jesus chorou, diz o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. E aí vem James Houston falando da identificação do Pai, a identificação de Jesus com o sofrimento humano. Ele ia tirar Lázaro ali a segundos depois, mas ele foi capaz, mesmo sabendo que ia fazer aquilo, ele foi capaz de chorar. E ele chorou comovido por tanta dor. Esse é o Deus a quem não conhecíamos, mas que se revela em Cristo Jesus. Um Deus que conhece a problemática humana. Ele não veio aqui porque ele conhece a gnoses, ou seja, ele conhece mentalmente o homem. Não, isso não serve. É preciso conhecer oidá, é preciso conhecer a palavra grega oidá. É preciso conhecer na convivência, é preciso conhecer o homem sofrendo o que o homem sofre, vivendo o que o homem vive. Quero dizer uma coisa para você: não tem uma luta que os amados tiveram aqui, uma luta sequer, que os amados aqui presentes uma vez tiveram na vida, que Jesus não saiba e não conheça essa luta. Qualquer circunstância da vida, a solidão, a traição, a negação, a pobreza, o trabalho. Quanta gente trabalha a semana toda cansado. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus era homem de dores. E Deus veio à terra em Jesus Cristo para dizer para mim e para você que
todas as coisas ele foi tentado, e ele foi tentado em tudo. Então Jesus se torna o que para nós? A garantia de que Deus não é simplesmente um Deus distante, é um Deus presente, é um Deus que sofre conosco. Por isso que o primeiro nome de Jesus no Novo Testamento não é Jesus. Não é El Shaddai, não é nada disso, nem Cristo. O primeiro nome dele, no Novo Testamento, em Mateus 1,16, assim, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está presente na nossa vida. Então você não pode imaginar uma vida cristã em que Deus não sofra a falta. Talvez você esteja sofrendo falta na sua casa. Talvez haja um desemprego, talvez haja uma dívida. Eu quero dizer que Jesus, ele não tinha. Ele não tinha. Jesus uma vez falou para um homem que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vem me seguir, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Para você ter uma ideia, quando ele foi fazer a última ceia, ele não tinha nada. Ele não tinha cenáculo, ele não tinha nem o jumentinho para entrar em Jerusalém. E ele fala assim, vai em Jerusalém, procure o jumentinho que está amarrado, pega esse jumentinho, alguém vai lhe falar para quem é esse jumentinho, aí vocês vão responder, o mestre o mister. Quer dizer, o mestre o deseja, o mestre vai dar conta dele. Pegaram o jumentinho que não era de Jesus, emprestado, porque Jesus não tinha nem um cavalo para entrar em Jerusalém. Ele entrou com o jumentinho emprestado, depois devolveu, depois foi um cenáculo. Ele disse assim, vocês entrem em Jerusalém, quando encontrar um homem com um cântaro na cabeça, vai atrás dele e ali está onde vocês vão preparar a ceia. Irmãos, quem anda com um cântaro na cabeça é mulher. Como é que eu vou achar um homem com um cântaro na cabeça? Os caras entram em Jerusalém e falam, ué, não vai existir esse cenáculo. Jesus não tem cenáculo, Jesus não tem loja, não tem nada para estruturar coisa nenhuma, ainda manda a gente procurar um homem com um cântaro na cabeça. Aí ferrou tudo. E quando eles entram lá, as mulheres estão com o cântaro na cabeça, mas tem um homem com o cântaro na cabeça. Eles futucam assim, segue o cara é um escravo, certamente, para estar andando com o cântaro na cabeça, e ele vai numa direção, e eles sobem lá e falam assim, está tudo preparado. Alguém foi lá e preparou. Deus tinha falta em Jesus Cristo, Jesus era pobre. Jesus era pobre, ele não tinha, mas era suprido. E é por isso que você tem que entender que você pode não ter, mas você é suprido, porque Deus está contigo. Se você não tem, não pense que você precisa de Deus, não precisa da coisa. Você não precisa, é boa ideia. Jesus teve um jumento, o senhor pega aquele jumento, mas fica pra gente aquele jumento. Você não precisa do jumento, você precisa de Jesus. Você não precisa da necessidade, você precisa da pessoa de Jesus com você. É isso que Deus estava em Cristo. Deus não é uma pessoa inerte ao seu choro na cama. Quando você está na cama chorando no travesseiro, preocupado, eu quero dizer para você que Deus não está com o dedo apontando para você. Por que você está preocupado, rapaz? Você não confia em mim, não é? Você não tem fé, não é? Seu incrédulo? Esse não é Deus, esse é Satanás. Vou abrir um parênteses para dizer como é que Satanás tenta você. Preste atenção. Vou abrir um parênteses aqui. Quando o Espírito Santo fala com você e quando Satanás fala com você. Olha o que acontece. Você está em débito em alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa que você está em deficiência. Você está tentando ser um marido melhor, mas você não consegue. Você está tentando pagar uma determinada conta, mas você não consegue. Você cometeu um erro, acredita que aquilo ali foi até um prejuízo, que você errou. Satanás chega para você e fala assim, você está vendo como é você? Você está vendo como é você? Você acha que vai ter jeito para você? Satanás, ele ataca você. Ele não fala do seu problema, ele fala de você. Você acha que Deus te ama, rapaz? Se você é um discípulo, se você fosse discípulo, não fazia isso. Se você cresce, se você tinha mantido fiel, então ele começa a atacar você. O que é que Satanás deseja fazer? O que é que o inimigo deseja fazer? O que é que o espírito maligno deseja fazer? Ele deseja que você saia da sua posição, porque já está garantida essa posição. Quem você é, Deus disse quem você é. Mas Satanás quer que você descreia disso. Tá vendo? Você não tem condição. Agora, não vai me dizer agora que você vai ser hipócrita. Porque você ir agora para a conexão e ficar com aquela carinha, isso é hipocrisia. Você é um hipócrita. Ele desestrutura você. O que o Espírito Santo faz com você quando você precisa ter uma necessidade ou cometer um erro? O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nunca fala mal de você. O Espírito Santo fala da coisa em si. Ele chega para você e fala, meu filho, isto vem de meu pai? Isto abençoa a tua vida? Isto glorifica a Deus? Livre-se disso. Ele fala da coisa. O Espírito Santo quer que você remova o que não presta, porque você presta. Tem que tirar o que não presta, porque você é um escolhido.
Aquele ato não é escolhido, aquele ato é um lixo, mas você é filho de Deus, você é criatura de Deus, você é objeto da glória de Deus, você é objeto do amor de Deus. Quem você é não se toca, não se mexe, a sua identidade está definida. O que o Espírito Santo quer fazer é limpar você, é burilar você, é remover aquilo que não serve em você. Satanás, o que ele vai fazer? Porque você perca a sua identidade, que você descreia que você tem, que você é, que o Senhor está contigo. Agora aí ele fala assim, agora vai trabalhar. Aí vai trabalhar, quando chega lá, o gerente dá uma mó bronca. Aí Satanás falando, tá vendo? Tá vendo? Tu tá longe de Deus, é assim. Tu vai ver o que vai acontecer hoje. Você vai ver. Longe de Deus acontece isso. Quer dizer, ele está questionando, ele não está ajudando você a vir para Deus. Ele está ajudando você a se deprimir, a descer, a baixar mais ainda. Essa é a ação, e Jesus nunca fez isso. Quando a mulher adulta ela chegou, foi levada, o homem não foi levado, mas a mulher apareceu lá. Aí Jesus fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pôde atirar pedra, os mais velhos foram saindo, os mais novos imitaram. Jesus olha para a mulher e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Por que Jesus não falou direto para ele? Porque Jesus sabia onde estavam os acusadores. Por que perguntou? Ele estava querendo dizer, eu não sou acusador, eu estou aqui. Mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Claro, só quem ficou aqui não é acusador. Quem ficou aqui é um ajudador. Quem ficou aqui é um advogado. Quem ficou aqui é presença de consolo. Quem ficou aqui é um perdoador. Os acusadores se foram, ficou quem presta. Quem não presta foi embora. Jesus é assim, ele vem para estar com você no seu lar, na sua cama. Ele vem para estar com você na dificuldade. Ele não vem para lhe condenar porque você não pagou a conta da Coelba. Ele vem para te dizer, tá doendo, né, meu filho? Confia em mim que a hora certa chega. Ele fala assim, ele não fala que vai fazer uma mágica. Não vai fazer mágica, Deus não faz mágica. Irmãos, só tem um trecho na Bíblia que Jesus, ou que Deus, melhor dizendo, fez as coisas a partir do nada. É Gênesis 1. E disse Deus, haja luz, e começou a criar do nada. Aqui o verbo hebraico é bara, no hebraico, é a única expressão que tem, depois não repete mais. Aparece ali e desaparece da Bíblia. Porque ele criou do nada. Agora, qualquer outro milagre de Deus, ele tem que ter, nem que seja uma vara na mão. O que você tem na mão, Moisés? Tem uma vara, pum, abriu o mar vermelho. Eu vou multiplicar o pão. O que tem aqui? 5 pães e 2 chefes. Me dá que eu multiplico. Então, você necessariamente vai ter que estar nas mãos de Deus e chegar para a mão, nem que seja nada. O seu nada, mas é alguma coisa. Senhor, eu só estou aqui, Senhor. Eu vou lá fazer aquela entrevista, Senhor. Mas eu não tenho nada, eu só tenho o dinheiro da passagem para ir fazer entrevista. Mas assim, para mim, dinheiro da passagem de entrevista é emprego garantido. Porque para Deus, na mão de Deus, o dinheiro da passagem e a fé em fazer entrevista já é nas mãos de Deus um milagre. Porque Deus pega alguma coisa que você dá e multiplica. Porque Jesus fez isso o tempo todo. Deus estava em Cristo. Agora, o que Deus estava em Cristo? Agora eu vou lhe falar. Ele estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Olha o que acontece. Queridos, Deus não mandou ninguém embora dele. Deus não mandou ninguém se afastar dele. Deus não mandou ninguém ir-se embora da presença dele. Foi Eva que olhou aquela planta, sabia o que Deus tinha dito. Ela olhou aquela planta e disse assim, rapaz, é boa de dar entendimento, é agradável à vista. Eu estou desejando, eu vou comer. E ela comeu, pegou o marido, veio. Come esse negócio aqui também, comeu. E eles ficaram nus. Eles se esconderam de Deus quando Deus vinha. E ficaram com medo de Deus. E a Bíblia é uma história de quê? A Bíblia é uma história do retorno do homem para a casa do pai. A parábola do filho pródigo é o quê? A parábola daquele que se afastou e ficou em conflito até que o dia disse assim, eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a casa do Pai significa você que está essa noite aqui sem Deus. Você pode crer na existência de Deus, isso não significa nada. Se você duvida da existência de Deus, até os filósofos que não creem, que não têm um relacionamento com Deus, eles provam que Deus existe. Aristóteles, que não conhecia Deus, provou a existência de Deus quando criou aquilo que ele chama de motor imóvel. Depois você estuda sobre isso e vai ver. O motor imóvel de Aristóteles já é a prova da existência de Deus. Imagina você, então não significa que ele conhecia Jesus, nem que tinha relacionamento com o motor imóvel, que Deus não é um motor imóvel, mas ele usou aquela linguagem para falar sobre isso. Então a existência de Deus não salva ninguém. A existência de Deus é um ato da inteligência. É um ato da inteligência, se quiser, moral, da moral geral. Né? É muito mais do que isso. A voltar para a casa do Pai é você, indivíduo, não ter mais comunhão com o Pai. E o que o pai fez? Ficou dando tiro nas pessoas e acusando eles como Satanás faz? Faz? Não.
Deus disse assim, vamos nós resolver o problema. Então Deus vem à terra na pessoa de Jesus e Deus vai resolver o problema. O texto diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo. Irmãos, toda pessoa longe de Deus está debaixo da ira de Deus. Ele é inimiga de Deus. É inimigo de Deus. A prova muito simples é as escolhas que as crianças fazem. As crianças não escolhem obedecer. Você tem que ensinar elas a obedecer. Ela não escolhe. Não vai me dizer aqui, os pais aqui, tá dormindo, maravilha. Mas se tivesse acordado, ele tinha que dizer, fica aqui. Ela não escolhe obedecer. Ninguém escolhe obedecer. Ninguém escolhe estar. Ninguém escolhe ficar. Ninguém. O ser humano, a tendência dele, por causa da maldade do seu coração, é se afastar da verdade, se afastar de Deus, se afastar do que é certo, se afastar da moral, se afastar da ética. Há uma frase na política que diz assim, todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço. Meu pai dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia assim, eu não sei se eu sou honesto. Eu acho que eu sou, mas eu não sei se eu sou. Porque eu nunca tive a oportunidade de meter a mão no cofre, sem ninguém ver, pegar o que quero, sem ninguém perceber. Eu não sei se eu sou honesto. Não sei o preço da minha honestidade. Com isso ele não me disse que é desonesto. Com isso ele me disse, eu não confio em mim. Porque a maldade, ela é residente, ela é inerente ao ser humano. As coisas que você vê na televisão, essas aí já são uma aberração, uma barbárie. Essas eu nem digo. Aquele Estado Islâmico jogar os nenéns e esmagar os nenéns com os pés, eu nem digo. Você não assista nem um negócio desse. Você vê cada aberração, pessoas que estão hoje no Brasil cometendo barbáries, mas eu nem digo. Eu digo que essas pessoas que estão nesse estado, Deus foi reconciliá-las todas com Ele. Porque se elas estão sob a ira de Deus porque, claro, eles estão sob o julgamento de Deus, de um Deus que disse, esse é o caminho, ande nele. O sujeito não quis andar, casou do jeito que quis, se ferrou, se acabou, se destruiu todo. Aí depois Deus tem culpa. Mas, Senhor, eu fiz na Igreja Católica. Você fez na Igreja Católica o único ato que foi divino, o resto tudo foi maligno. Você viveu como uma mulher maligna, você viveu como um homem maligno, você se comportou como uma pessoa fora da vontade de Deus. A única coisa que você fez foi entrar naquela igreja e dizer, estou aqui perante o teu altar. Aquilo para mim não foi um ato divino, aquilo foi uma blasfêmia. Quantos casamentos são blasfêmia? Porque eles são colocados diante de um Deus para nunca mais obedecê-lo. O padre fala aqueles negócios, mas nunca mais o cara vai obedecer. Ele mesmo sabe que aquilo ali é basófia. Ele mesmo sabe que aquilo é conversa fiada. Ele está ouvindo, mas ele não vai praticar. Aí alguém diz assim, eu gosto tanto do casamento que você faz, porque os casamentos que você faz são rápidos. Sabe por que é rápido, irmão? Porque eu passo 3 meses ensinando. Eu vou falar o que na hora do casamento? Eu vou olhar para a cara um do outro e falar, vocês estão alegres, né? Vocês estão sorrindo, ó. Eu vou acabar esse negócio logo para vocês irem logo para casa. Eu falo isso e acaba o casamento. Não precisa falar mais nada. Porque eu já sei que aqueles noivos, eles estão indo lá, não por causa daquele ato, daquela cerimônia. Eles já decidiram antes e já decidiram depois o que vão fazer. Eles são de Deus antes, durante e depois do ato. Essa é a diferença da vida de uma pessoa. E Deus, em vez de julgar o mundo, de destruir o mundo, de destruir, irmãos. Você sabe que amanhã vai ser o último dia que Dilma vai falar. Aí você diz assim, você tem certeza que Dilma não volta? Ninguém tem certeza de nada. E eu não vou nem dar minha opinião. Eu vou dizer a você que as notícias e perspectivas são de que ela não volte de jeito nenhum. E não é porque o ato que ela cometeu seja provável, realmente um ato contundente, porque dos 6 decretos só ficaram 3. Alguém pode dizer aquilo ali é uma arbitrariedade, pode ser o nome que você quiser dar, mas o povo não quer mais, quer o cão, mas não quer Dilma. O Senado quer o cão, mas não quer Dilma. Eles estão fazendo de tudo. Enquanto está tendo aquela sessão, Lewandowski está lá negociando o salário, o aumento de 47,17% que vai dar para ele mesmo. Se você não sabe disso, não tem nenhum santo. Amanhã é o último dia que Dilma vai falar. Dilma fala, o pessoal fala, terça-feira vota, temos um outro presidente. Vai mudar o quê? Dilma está sob juízo de Deus, o Brasil está sob juízo de Deus, Temer está sob juízo de Deus, todos de igual modo perecereis se não vos arrepender, está escrito a palavra de Deus, só que eu não posso falar isso para ele, não tenho acesso, alguém deve estar falando para ele, alguém deve estar falando que Deus, em vez de julgá-los, Deus disse assim, eu estou reconciliando você comigo, não imputando os pecados, porque Deus é quem perdoa antes da pessoa pedir perdão. Deus perdoou o seu pecado antes de você reconhecer a existência do pecado, isso é que as pessoas não estão entendendo. Deus não perdoou quando a pessoa pede perdão. Deus perdoou quando sacrificou Jesus. Quando ele matou Jesus, Deus disse, eu estou sorrindo a partir deste dia para toda a humanidade.
Todo aquele que nele crê, que crê nesse sacrifício que eu acabo de fazer. Você pode voltar para casa, que você que está perdido. Perdido no seu caminho, perdido na sua escolha, perdido no seu sentimento. Você está perdido nas decisões que toma. Você está perdido porque você acha que você encontrou o caminho. Que caminho? Caminho do bar? Que caminho? O caminho do motel? Que caminho? O caminho de gastar o que não deve? O caminho de achar, o caminho da internet para achar o site pornográfico? Ou o caminho da internet para pegar o extrato de conta corrente e descobrir que gastou muito mais do que devia? Que caminho que você está? Caminho longe de Deus não é caminho, meu irmão, é perda. O homem está perdido. A Bíblia diz em Atos 17 que tateando procura encontrar Deus, contudo não está longe de cada um de nós. Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. E mais do que isso, não imputando os seus pecados. Eu quero dizer para você, você tem uma notícia poderosa esta noite. Tudo aquilo que você fez um dia, tudo aquilo que você fez um dia, 2, 3, 10 anos, 20 anos, 50 anos longe de Deus, Deus é capaz de dizer para você. Como é que ele faz? Ele só faz porque ele é Deus. Ele faz porque ele é Deus, mas Deus diz para você, eu não levo em conta nada se você compreender que eu me apaziguei com você, que eu fiz as pazes com você. Eu estou aqui na cruz fazendo as pazes com você. Portanto, volte para sua casa. Que caminho é esse que você está? Que atalho é esse que você está? Uma pessoa pode estar perdida dentro da igreja, irmão. Uma pessoa pode estar perdida na religião. Se ele não compreender que Deus fez o caminho e convida para vir para o caminho de volta. Você se lembra que a arca de Noé, como é que a arca de Noé foi fechada, irmão? Vocês lembram disso? Faz a porta e quem é que tranca a arca? Deus é que tranca a porta. Deus vai lá e tranca a porta, porque é Deus que abre a porta e tranca a porta, e a porta está aberta até hoje, irmão. No dia que Deus trancar você, ó, não tem jeito de dizer, eu vou, vai nada. Se você perde as oportunidades que Deus te dá, você não consegue obter nova oportunidade, porque você não fabrica oportunidade, porque você não é dono do caminho nem dono da porta. É por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Você tem que entender que se é para se reconciliar com sua mãe, o dia é hoje. Se você tem que se reconciliar com seu marido, não é amanhã, é hoje. Você tem que compreender que a mensagem da reconciliação fala assim, eu não tenho o direito de cobrar nada por ninguém, porque o que Deus ia cobrar de mim não cobra, então eu não vou cobrar mais nada de ninguém. Aquilo que eu posso exigir do outro, eu deixo de exigir do outro. Porque eu entendo hoje que todas as exigências de Deus comigo cessaram, Ele me perdoou. Se Ele me perdoou, então eu perdoo a todos, eu me reconcilio com todos. Irmãos, dias atrás, algumas pessoas têm vindo pedir perdão a mim. Algumas pessoas têm se reconciliado. Algumas pessoas têm se reconciliado, e eu já contei a história de um nosso professor do seminário, quem sabe o nome sabe, quem não sabe fica sem saber. Antigo professor da faculdade, fomos ali almoçar no restaurante, e eu perguntei a ele, olhando nos olhos, filho, tá tudo em paz contigo? Olhe para mim, tá em paz comigo, tá tudo em paz, tá tudo zerado, tá tudo em paz contigo. Eu havia pedido perdão a ele, em nome da videira, havia conversado com ele, mas eu olhei no olho dele e falei, tá tudo em paz contigo? Irmão, é obrigação minha pedir perdão? Se é obrigação ou não, claro que eu sei que é, mas não é essa a parte boa. A parte boa é que eu tenho que perdoar quem quer que seja e tenho que me reconciliar com quem quer que seja, porque eu fui reconciliado com Deus. Porque um dia Deus abriu a porta para mim, um dia Deus disse o caminho de volta para mim, eu já refiz, entra de volta, vem de volta. Irmãos, eu fico pensando por que é que as pessoas ficam longe de Deus, se Deus estava em Cristo reconciliando e colocou em mim uma mensagem, a mensagem é reconcilia-te com Deus, volta-te para o Senhor. Uma pessoa que conheceu o Senhor se desvia dos caminhos do Senhor, o que é se desviar dos caminhos do Senhor? Eu fui visitar o Oriosvaldo na semana passada e o Oriosvaldo falou para mim, eu não sei o que é um desviado. É uma palavra difícil dizer o que é um desviado. Eu falei, é interessante. Como é que você define o desviado? Não define o desviado. Eu posso dizer para você aqui o que eu pensei desde o dia que eu saí lá de Salvador com o Oriosvaldo sobre o que é uma pessoa desviada. É a mulher de Ló. Aquela mulher que saiu de Sodoma, mas o coração está lá.
É aquela mulher que o coração está olhando, ainda desejando aquilo que não é para desejar. É aquela pessoa que não entendeu o que Deus fez com ela. Irmão, se Deus perdoou você, você é capaz de perdoar qualquer pessoa, qualquer ato, qualquer circunstância, irmão. Se Jesus abriu o caminho para você andar com Ele, você pode andar no caminho com quem quer que seja. Qualquer caminho com qualquer pessoa pode ser andado se Deus está andando com você. Ele decidiu acolher você, para receber você. Eu queria concluir dizendo assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Irmãos, a nossa boca agora passa a ser boca de Deus. Eu estou falando aqui para você esta noite, que está com o coração no lugar errado. Eu quero dizer que tem pessoas que são abençoadas por Deus e colocam o coração na bênção de Deus. Se você tem dúvida disso, Ló era o sobrinho de Abraão. E quando ele recebeu aquelas campinas do Jordão, em vez de ele agradecer a Deus, ele colocou o coração nas campinas. E ele se perdeu porque ele colocou o coração na bênção de Deus e não no Deus da bênção. Quer dizer, é muito fácil uma pessoa estar fazendo, colocando as mãos naquilo que é santo e ficar encantado com o brilho. Você se lembra daquele filme de Indiana Jones e a Última Cruzada? Na última cena do filme, a última cena do filme, qual é? Ele entra na caverna, ele atravessa aquela ponte que é incolor, aquela ponte que é da mesma cor do abismo. Aí quando ele entra lá tem um guerreiro. Não sei se você se lembra disso. Tem um guerreiro e tem várias taças que ele tinha que tomar. O cálice era o chamado cálice do Santo Grau. Ele olha aquelas taças todas. Só que antes dele entrou aquele alemão. E o alemão entrou. Aí falou assim: o filho de Deus, a taça de um rei. Aí olhou assim, a mais bonita, pegou a taça mais bonita. Você lembra dessa cena? Aí ele pegou a taça mais bonita, pegou a água e bebeu. Na taça linda, brilhante, cheia de pedras, rubis. Quando ele toma aquilo ali, ele começa a secar e é destruído. Aí Indiana Jones, que a lição do filme é essa, a humildade, a presença aos pés do Senhor. Ele passa a ter todos os testes. Quando chega nesse último teste, ele olha e fala assim: Jesus era um carpinteiro. Cadê o copo de um carpinteiro? Procurou, achou escondido lá atrás um copo de madeira. Aí pega aquele copo de madeira e bebe. Quando bebe o copo de madeira, aí ele fica bem. Aí pega aquele copo de madeira com aquela água e joga sobre o seu pai é curado. Mas a lição poderosa daquele filme é que nem tudo que reluz é ouro e você pode estar brilhando, você pode estar encantado, enfeitiçado com tanta coisa, não só com a televisão de LED, que é uma coisa linda mesmo. Irmão, aquela televisão de LED não é insinuante. Lá no shopping tem a paciência, irmão. A gente passa na porta da estrada e diz: aquele negócio vai sair de pra dentro. Eu falei: quantas vezes eu já peguei o preço daquele negócio, irmão? Eu acho umas 20 vezes eu pego um show cheio de cartão na insinuante. Não, pode vir aqui, eu faço em 10 vezes. Baixou para 5.999. Eu falei: meu Deus, é um negócio assim impressionante. Só para deixar passando as cenas lá da Suíça, da Áustria. Meu Deus, a gente se encanta com essas coisas. Toda vez que eu saio da insinuante eu desisto, né? Eu decido lá e desisto. Graças a Deus que eu desisti todas as vezes. Mas a gente pode estar encantado com coisa boba. Mas eu quero dizer, qualquer encanto errado, e o seu coração se afasta de Deus e você fica na igreja. Aí sabe o que você faz? Você tenta ser um crente melhor. Você ora mais, você lê mais a Bíblia, mas o coração já foi. Aí você se esforça mais, você pratica mais para fazer uma balança de compensação, não serve para nada. Balança de compensação não funciona com Deus. Funciona assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você pega o coração e fala: Senhor, eu não mereço voltar para a tua casa, mas eu estou voltando porque o Senhor abriu a porta e eu quero entrar agora. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu sei que tem pelo menos uma, duas, tem algumas pessoas aqui que precisam voltar para a casa de Deus. Mas o que é voltar para a casa de Deus? Eu acho engraçado, irmão. Eu acho engraçado ouvir algumas pessoas dizer: eu tenho vergonha. Eu fico impressionado como é que o sujeito tem vergonha de Deus. Algumas pessoas têm vergonha. Sabe o que você faz se você está com vergonha de vir para aqui? Bate no ombro da pessoa do seu lado, mora lá comigo, só isso. Aí você fala assim: você tem que vir. Não, essa é a sua decisão. Não, eu decido. Eu entendi que eu fui perdoado, eu quero dizer: Senhor, eu entro pelo caminho. É uma decisão simples. A vergonha não tem nada a ver com... Você sabe que ninguém aqui, quando vem aqui à frente, é perguntado nada? Mas você, diante de Deus, você sabe a decisão que você tem. Você sabe que a coisa mais simples é você largar aqui, é você tomar uma decisão e depois largar? É claro, a pessoa toma uma decisão aqui e depois larga. Chega lá na frente, chega em casa, começa o pau quebrar em casa, o camarada diz: você agora é crente, é sua burra. Começa a burra, claro.
Ah, como é fácil, eu sou crente em nada, rapaz, eu sou do vulcão. E aquela com a confusão, daqui a pouco no outro dia começa e se desvia. Como é fácil do mundo. O que você precisa é entender, e se Deus trouxe revelação, você é dele. O caminho foi aberto, você entra no caminho e diz, eu fui reconciliado, meu Deus, eu vou conseguir perdoar meu pai, eu vou conseguir viver bem com meu irmão, eu vou conseguir viver bem com meu chefe, eu vou conseguir viver um lar que eu sempre sonhei, mas nunca consegui, e jamais conseguiria, nunca conseguiria. Mas Deus entra no seu lar, entra no seu trabalho, entra na sua família, entra no seu coração, porque Deus reconcilia você com Ele, e você só pode conseguir um paraíso verdadeiro dentro do seu coração. Fecha seus olhos e o Senhor está chamando você aqui essa noite. O Senhor está chamando você aqui essa noite. Toma a decisão agora. Vem aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê um passo assim, um passo definitivo. Não é um passo inseguro, é um passo de reconciliação, um passo de perdão. Eu quero que você dê um passo de perdão. Eu fui perdoado. Eu quero dar um passo de perdão. Eu vou me reconciliar com toda a minha família. Então você vem aqui à frente. Eu vou desfrutar tudo que Deus tem para mim. Então você vem aqui à frente. Eu quero dizer, Deus, a minha vida é tua. Eu fui perdoada. Quer dizer que eu me livro dessa culpa do aborto. Você se livra dessa culpa do aborto. Eu me livro dessa culpa do divórcio. Eu me livro dessa. Você se livra dessa culpa do divórcio. Eu me livro de ter. Você se livra de ter. Você se livra de ter roubado. Você se livra de ter roubado. Tudo o que aconteceu na sua vida é apagado e você fica na presença eterna do Pai. O Senhor está com você essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a orar, igreja. Em nome de Jesus. Você precisa romper essa cadeia. Romper essa cadeia. A mim que Ele não está contando os meus pecados. Ele está contando. Ele está contando o quê? Ele está dizendo, volta porque o teu lugar é aqui. Mas eu nunca saí, você saiu porque eu te criei daqui e você se afastou para viver o que você queria, mas o teu lugar é aqui, a casa do Pai, a casa do Pai. Volta em nome de Jesus, 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 volta em nome de Jesus para a casa do Pai. Volta em nome de Jesus, vem você aqui agora. Chama a pessoa do seu lado e diga, vem comigo aqui agora, porque hoje é dia de eu entregar a minha vida ao Senhor. Hoje eu vou entrar na casa do Pai e nunca mais eu saio da casa do Pai. O Pai não está me cobrando nada, o Pai está dando para mim perdão, reconciliação, está dando o coração dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda cadeia seja quebrada, que os corações sejam libertos, que haja, Senhor, esta noite a mente seja liberta, que, Senhor, aqueles que estão com o coração distante do Senhor possam voltar de novo para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, mas estão chegando porque moram aqui. Muda, o seu lar muda, o seu trabalho muda hoje, o seu passado é apagado hoje. A sua mente cheia de culpa, ela é restaurada hoje. Aleluia. O seu corpo é curado hoje. O Senhor traz cura para o teu corpo agora. Eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor esta noite. O Senhor que acolhe todo aquele que vem, de maneira nenhuma lança fora. Ele não lança fora aquele que vem, mas ele não obriga ninguém a vir. Se o Senhor está trazendo você esta noite aqui, diga sim para Deus, porque você não vai sair daqui com a videira, nem vai sair daqui batizado, você vai sair daqui com o Senhor transformando a sua vida. Você vai sair daqui certo de que você é filho de Deus. Vamos orar nesse momento. Enquanto eu estiver orando, pode vir à frente. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui como igreja. A igreja estende as mãos à frente. Estende as mãos à frente, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui numa batalha de salvação de vidas. Pessoas, Senhor, que estão aqui esta noite, que o Senhor está gritando para elas que há uma reconciliação com o céu, que há um caminho para o céu, que há uma porta aberta ainda, Senhor, não sabemos quando. Nós não temos ideia, Senhor, de quanto tempo.